Neste Explainer de hoje, vamos direto ao ponto para desvendar o que a gente pode muito bem chamar de a história de origem de um dos textos mais influentes de toda a humanidade. Como será que a Bíblia passou a ter uma autoridade tão absoluta para a fé cristã? Para entender isso, é preciso mergulhar em alguns conceitos teológicos fascinantes que revelam os bastidores da escrita desses textos sagrados. Não é só uma questão de história antiga, mas de entender como uma mensagem ganha o peso de uma autoridade inquestionável. E para guiar a nossa conversa, a gente vai passar por esses pontos: a origem divina da Bíblia, o papel do Espírito Santo, a diferença entre revelação, inspiração e iluminação, o conceito de inspiração verbal e plenária, e fechando o roteiro, a inspiração versus a formação do cânon. Bora lá? Ponto número 1. A origem divina da Bíblia. Fica aquela grande pergunta no ar, né? Como é que uma coleção de manuscritos tão antigos, escritos por pessoas tão diferentes e ao longo de séculos, consegue se estabelecer como autoridade máxima de fé e prática para tanta gente? A resposta teológica para isso descarta totalmente a ideia de que a Bíblia seria só um livro de história muito bom ou um apanhado de intuições religiosas humanas brilhantes. A verdadeira resposta está na própria origem dela. O alicerce de toda essa história se resume a uma única palavrinha grega: theopneustos. Literalmente, isso quer dizer soprada por Deus. E olha, o conceito aqui não é tipo uma inspiração artística, sabe? Não é um autor que olhou para um pôr do sol maravilhoso e se sentiu inspirado a escrever um poema. Não tem a ver com revelação natural ou apenas com o brilho da mente humana. Estamos falando de um evento onde a própria mensagem tem como origem o fôlego divino. A Escritura não foi uma invenção. Ela se originou diretamente da vontade e da mente de Deus. Isso ilustra perfeitamente o que o apóstolo Paulo cravou na famosa declaração a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando a gente entende que a palavra é, de fato, soprada, fica muito claro que a autoridade desse texto não é dada por uma instituição humana. Ela é ontológica, ou seja, pertence à própria natureza divina dela. É por isso que esse texto carrega um poder e uma confiabilidade tão absurdos. Seguindo para o ponto 2, o papel do Espírito Santo. E como é que essa mecânica toda funcionou na prática? O texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, lança uma luz incrível sobre isso. Ele diz que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra-chave aqui é movidos. Ela mostra que a inspiração é um acontecimento sobrenatural e totalmente objetivo. Os profetas e apóstolos não estavam só tendo epifanias morais ou usando a própria intuição. Eles estavam sendo ativamente conduzidos, dirigidos e impulsionados pelo Espírito Santo para registrar a mensagem exata de Deus. A gente consegue visualizar muito bem como isso se constrói com essa estrutura lógica do teólogo Norman Geisler. São 3 elementos essenciais que constroem o processo de inspiração. Primeiro, a gente tem a causalidade divina, Deus como a fonte principal de tudo. Segundo, a mediação profética, que são os homens sendo usados como instrumentos vivos. E em terceiro, o produto final de tudo isso, que é a autoridade escrita, a Bíblia. Basicamente, a mente divina estimula o instrumento humano, e o resultado é o texto sagrado. Ponto 3. Revelação, inspiração e iluminação. Vamos entender a diferença. O teólogo Charles Hodge separa esses 3 conceitos de um jeito muito limpo, o que é perfeito para quem está iniciando os estudos bíblicos agora. Funciona assim: a revelação é quando Deus comunica fatos novos e totalmente desconhecidos, coisas que os autores humanos nunca descobririam sozinhos. Já a inspiração é a influência do Espírito Santo que garante que essa verdade, ou até as pesquisas históricas do autor, sejam registradas de um jeito infalível. E por fim, a iluminação é a capacidade espiritual que os crentes recebem para compreender a verdade revelada. Em resumo, inspiração é sobre registrar corretamente no passado, e iluminação é sobre conseguir entender a mensagem no presente. Mas tem um detalhe fundamental aqui sobre o modo como isso aconteceu. Não foi um ditado mecânico, tá? Ninguém estava agindo como um robô ou um secretário em transe. A teologia chama isso de inspiração dinâmica. O Espírito Santo guiou os autores, sim, mas usando as experiências de vida de cada um, as pesquisas que eles fizeram e o jeitão literário deles. É por isso que uma carta de Paulo aos Romanos soa muito diferente de um salmo poético de Davi. A personalidade não foi apagada, mas foi perfeitamente orquestrada para produzir a palavra exata. Número 4. Inspiração verbal e plenária. Agora a gente chega nos termos técnicos que são cruciais para compreender a abrangência dessa obra. Quando dizemos que a inspiração é plenária, isso significa que ela se estende por toda a Escritura, sem exceção nenhuma, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o final de Apocalipse.
ela também é verbal. Isso é importantíssimo. Deus inspirou as palavras exatas que foram registradas, não só as ideias amplas ou conceitos vagos. E, além de tudo, ela é inclusiva, porque cobre todos os gêneros literários: história, poesia, profecia. Tudo isso resulta num registro inerrante, ou seja, totalmente confiável naquilo que se propõe a nos ensinar. Só que aí entra uma ressalva técnica vital. Quando a teologia fala de inerrância e de inspiração verbal absoluta, ela está se referindo estritamente aos autógrafos originais, ou seja, aos documentos primeirinhos exatamente como saíram das mãos dos autores bíblicos. O processo sobrenatural da inspiração acabou ali. Se houve algum possível errinho de cópia nos séculos seguintes, ou escolhas difíceis de tradução, isso não muda em nada o fato de que a origem do texto, o material original, é infalível e divinamente inspirado. E o nosso quinto e último ponto: inspiração versus formação do cânon. Pensa nesse mapa antigo como uma excelente metáfora visual. Assim como os exploradores não criaram os continentes que mapearam, mas apenas descobriram e reconheceram as fronteiras que já estavam lá, a Igreja Histórica não criou o cânon da Bíblia. Navegando pelas complexidades da história ao longo dos séculos, o povo de Deus foi sendo guiado providencialmente para reconhecer e demarcar os limites dos textos que já haviam sido inspirados por Deus lá atrás. É vital a gente ter essa distinção bem nítida entre inspiração divina e o cânon. De um lado, a inspiração, que é a ação de Deus lá no passado dando autoridade absoluta ao texto no milissegundo exato da escrita. O documento já nasce com autoridade máxima. Do outro lado, o cânon, que é esse longo processo histórico. O valor absoluto do texto não veio de um concílio de pessoas que resolveu dizer: isso aqui agora é sagrado. O texto é sagrado porque Deus o inspirou. A comunidade, iluminada pelo Espírito Santo, só fez o papel de reconhecer e acolher essa autoridade intrínseca. Então, para resumir esse processo de canonização de um jeito cristalino, são 3 etapas perfeitamente ordenadas. A iniciativa é sempre de Deus, que age primeiro inspirando a mensagem. Em seguida, esse texto escrito passa a carregar uma autoridade intrínseca, que atesta o seu próprio valor de origem divina. Ele é auto-autenticador. E, finalmente, debaixo da providência divina, o povo de Deus reconhece essa revelação. Foi justamente dessa junção entre a ação divina e o reconhecimento histórico que a coletânea de 66 livros tomou a forma final que a gente tem hoje. O que nos leva à nossa conclusão. Toda essa riqueza teológica deixa a gente com uma reflexão final incrível, que fica impossível de ignorar. Com todas essas evidências de que a Escritura está muito longe de ser só mais uma obra literária comum, ficou o desafio. Se cada palavra registrada ali é o resultado direto de um fôlego sobrenatural, dinâmico e proposital do próprio Criador, como é que isso deveria transformar a leitura que a gente vai fazer amanhã cedo? É uma constatação que muda completamente o nível de reverência, de atenção e de dedicação na hora de estudar esse texto. Esperamos que o Explainer de hoje tenha equipado e servido de muito combustível para todo mundo que quer ir ainda mais fundo na teologia. Um grande abraço e até a próxima!